do sétimo ano, vamos lá para a nossa segunda aula da segunda semana do segundo bimestre. É isso aí. Então hoje nós vamos falar a respeito da multiplicação com números racionais. Então nós já vimos na aula anterior a soma e a subtração. Agora nós vamos ver a multiplicação com números racionais. De cara eu já vou acrescentar que as regras, da multiplicação com números inteiros continuam valendo para números racionais. Então lembra daquela regrinha de sinais que a gente fazia? Nós vamos continuar usando ela, certo? Então vamos lá. Ó. Primeiro vamos ver uma situação do nosso dia a dia aí, em que a gente costuma usar a multiplicação de números racionais. Então pausa o vídeo aí, leia a situação com bastante atenção e aí depois acompanha aqui comigo. Só como vocês puderam acompanhar, a Tatiana então ela foi comprar sorvete, E ela comprou essa quantidade aqui de 1,4 quilogramas. E o preço de 1 quilo de sorvete era de R$ 29,35. A pergunta é, quanto que a Tatiana gastou de dinheiro? Então repare que ela comprou mais que 1 quilograma, Então ela vai ter gastado mais que R$ 29,35. Para eu saber a quantidade exata, de quanto ela gastou, eu devo efetuar uma multiplicação, Eu vou pegar o preço de 1 quilograma, R$ 29,35, e vou multiplicar, lembra que a multiplicação a gente usa o pontinho agora, por 1,4 quilogramas. Então é o preço de 1 quilograma vezes a quantidade comprada. Vamos lá, ó. Pensa comigo aqui. Como é que eu faço essa multiplicação envolvendo números racionais? Como é que nós multiplicamos 29,35 por 1,4? A primeira ideia é a seguinte, ó. Vamos pegar o 29,35 e vamos escrever ele como se não tivesse vírgula. Então ficaria aqui, ó, 2.935, certo? E aí eu tenho que multiplicar por 1,4, Esse 1,4 eu vou escrever como se não tivesse vírgula. Escrever ele como 14, certo? Então, e dessa maneira eu faço a multiplicação dos números como se não houvesse a vírgula. Tá? É como se eu tivesse multiplicado esse número por 10 e esse por 100. Tá? E vou trabalhar a multiplicação dessa maneira, como se não tivesse vírgula. Bom, aqui nós sabemos que 4 vezes 5 dá 20, põe o 0 sobe 2. 4 vezes 3 é 12, mais 2 que subiu 14, põe o 4 sobe 1. 4 vezes 3 é 4 vezes 9, 36, mais 1, 37, põe o 7 sobe 3. 4 vezes 2 dá 8, mais 3, 11. Bom, já multipliquei a unidade desse fator que estava aqui embaixo. Agora eu tenho que multiplicar a dezena. Lembrando que na hora que você multiplicar a dezena, tem que lembrar que esse 1 aqui não é 1, ele vale 10, Então a gente começa colocando um 0 na unidade, tá? O 0 do 10. Aí eu vou multiplicar 1 vezes 5, que é 5. 1 vezes 3, que é 3. 1 vezes 9, que é 9, e 1 vezes 2, que é 2. Agora eu somo os resultados, Aqui eu tenho o resultado de 4 vezes esse número que está aqui em cima, e aqui o resultado de 10 vezes o número que está aqui em cima. Agora eu somo, para dar 14. Bom, somando aqui vai ficar 0, 9, 10, sobe 1, 11, sobe 1, 4. Quer dizer que ela vai pagar R$ 41.090 pelo sorvete? Não, não é isso, tá? Agora é que vem o detalhe. Lembra que esse número aqui era 29,35. Ele tinha duas casas decimais. E esse que era 1,4 tinha uma casa decimal. Então, no total, a gente tem 3 casas decimais, certo? Tá, tudo bem, professor. E agora? O que eu faço com essas 3 casas decimais? Aí você vai lá no resultado da sua multiplicação, da direita para a esquerda, você conta 3 casas decimais. Ó. 1, 2, 3. Coloca a vírgula. Então, quanto que a Tatiana gastou aí? Ela gastou R$ 41,09. Lembra que o dinheiro vai até o centésimo, Então, a gente pode ignorar esse zero que está aqui. Então, ela gastou R$ 41,09. Então, esse é o valor que a Tatiana vai gastar. Certo? Só, eu peguei um exemplo assim bem prático do nosso dia a dia para a gente fazer.
Só que também existem situações em que os números racionais podem ser negativos, né? Os dois números negativos, um só negativo, enfim. Então agora a gente vai trabalhar de uma forma mais prática, sem problematizar, tá? Só para a gente ver e relembrar as operações e os sinais dos resultados, certo? Então vamos lá para a próxima aula. Bom, então vamos ver agora alguns casos, né, envolvendo multiplicação de números racionais com o jogo de sinal. Vamos lá, vamos recordar os jogos de sinais primeiro. Então vamos colocar aqui regra de sinais. Regra de sinais. Nós vimos que com números inteiros eu posso utilizar essa regrinha de sinais aqui, ó. Quando eu multiplicar dois números com o mesmo sinal, o resultado é sempre positivo. Então, ó, positivo vezes positivo vai dar positivo, negativo vezes negativo dá positivo, e se eu multiplicar números que têm sinais diferentes, o resultado vai dar menos. Tá? Então, essa é a regrinha de sinal que vale para a multiplicação, hein? Isso é importante. Essa regrinha vale para a multiplicação e para a divisão também, mas a gente vai ver a divisão na próxima aula. Cuidado para não fazer essa regrinha na adição e na subtração, né? Lembra que na adição e na subtração que a gente viu na aula anterior tem outro tipo de regra, né? Sinais iguais eu somo, sinais diferentes eu subtraio, tá? Bom, então nós vamos utilizar essa regrinha. Então de cara aqui, ó, nós vemos que eu tenho um número racional negativo vezes um número racional negativo. Então eu estou nessa situação, negativo vezes negativo. O que eu posso falar a respeito do resultado? Que o resultado vai ser positivo. Tá? Quanto vai dar, então, 0,5 vezes 1,2? Vai dar 0,6 positivo. Ok? Aqui eu quis colocar direto, mas eu vou fazer a continha para a gente ver, tá? Lembra que para multiplicar isso aqui eu posso ignorar a vírgula, né? Então, ao invés de usar 1,2, eu vou usar o 12. E ao invés de usar o 0,5, eu vou usar o 5. Vou multiplicar 12 vezes 5. Bom, 12 vezes 5 dá 60. Mas aí eu tenho que lembrar de colocar a vírgula depois, né? Aqui nós tínhamos, ó, uma casa decimal, aqui tinha mais uma casa decimal. No total, duas casas decimais. Então você vem da direita para a esquerda e conta duas casas decimais, ó. Uma, duas. Aí coloca a vírgula. Coloquei do lado errado a vírgula, né? Coloca a vírgula aqui. Mas e aqui que ficou um buraco? Aí você acrescenta com zero, tá? Então deu 0,60 ou 0,6, que é a mesma coisa. Beleza? Professor, e se eu quisesse ter calculado em forma de fração? Tranquilamente, poderia ter feito isso, né? Ó, esse 0,5 eu posso escrever como 5 décimos, certo? Negativo, né? Tudo bem? Ó, percebe aqui? 0,5 é 5 décimos. O 5 e o 10 embaixo, porque tem uma casa decimal. Esse 1,2, ele pode ser escrito como 12, né? 12. E embaixo 10, 12 décimos. Negativo também, porque tem uma casa decimal, ficou 10 embaixo e o negativo aqui. Daí, olha só o que dava para a gente fazer. A multiplicação de frações é a mais fácil que tem entre as operações fracionárias. Porque é só multiplicar o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Vamos ver quanto vai dar isso, ó. 5 vezes 12 dá 60. E 10 vezes 10 dá 100. Certo? E menos com menos na multiplicação, menos vezes menos, fica mais. Então deu 60 centésimos. Exatamente o número que nós já tínhamos aqui, ó. 60 centésimos. Se eu quiser simplificar, ó, eu posso simplificar, posso cortar um zero, né? Vai ficar 6 décimos. E 6 décimos não é o mesmo número que nós temos aqui? 0,6 e 6 décimos é a mesma coisa, tá? Então, na multiplicação de números racionais, eu também posso escolher a forma como eu vou trabalhar com eles. Se eu quero usar eles na forma decimal ou se eu quero usar na forma fracionária. Aí fica a critério de cada um. Beleza? Vamos ver mais uma situação? Pessoal, agora nós vamos ver uma multiplicação envolvendo um número positivo e um número negativo. Dois números racionais, um positivo e um negativo. Bom, para eu fazer essa multiplicação, eu já sei que eu posso pegar
Ao invés de usar 1,35, eu posso usar 135, né? Ao invés de usar 4,6, eu posso utilizar 46, para efeito de fazer o cálculo, para fazer a conta. Fica muito mais fácil. Vamos lá então, ó. Aqui eu tenho, ó, 5 vezes o 6, que é 30, põe o 0 e sobe 3. 3 vezes o 6 dá 18, mais 3 que subiu 21, põe 1, sobe 2. 1 vezes o 6 dá 6, mais 2 que subiu 8, ok? Agora, uma vez que eu multipliquei o 6, eu tenho que multiplicar esse 4, né? Lembrando que esse 4 é de 4 dezenas, tá? Se ele é 4 dezenas, vale 40, então põe o 0 primeiro aqui. E aí eu venho e faço 5 vezes 4, que é 20, põe o 0 e sobe 2. 3 vezes 4 é 12, mais 2, 14, põe o 4 e sobe 1. 1 vezes 4 é 4, mais 1, 5. E soma os resultados. Certinho? Até aqui tudo bem? Aí, olha só, agora eu tenho que pensar na vírgula, né? Esse 1,35, ó, tem duas casas decimais, e esse aqui tem uma. Então dá um total de 3 casas decimais, tá? 3 casas. Então eu vou vir aqui no meu resultado, da direita para a esquerda, conta 1, 2, 3 casas, coloca a vírgula. Então ficou 6,210. Então esse é o resultado dessa multiplicação. 6,210. Porém, tem um detalhe, né? Tá faltando o sinal. E aí eu tenho que lembrar da regrinha de sinais. Esse número que está sem sinal, o que que ele é? Ele é positivo. Então, ó, eu tenho um número positivo multiplicando o negativo. Positivo multiplicando o negativo dá o quê? Mais com menos dá menos, tá? Então, o resultado é de menos 6,210. Ok? Ó, professor, se eu quisesse ter trabalhado em forma de fração, poderia? Poderia. Aqui, ó, ao invés de 1,35, ficaria 135 centésimos, porque tem duas casas decimais. Aqui, ó, ao invés de 4,6, ficaria 46, né? Décimos, porque tem uma casa decimal. E o sinal de menos aqui. Então, vamos lá, ó. Eu teria que fazer qual multiplicação aqui? 135 vezes 46, que eu já sei que dá 6.210. E embaixo, 100 vezes 10 dá 1.000. Então ficou 6.210 dividido por 1.000. Bom, essa divisão aqui, ó, ela vai, ó, dividir por 1.000 é fazer a vírgula andar 3 casas para a esquerda. Então, 1, 2, 3. É dar 6,210. Ok? Então, da mesma forma, a gente efetuou das duas maneiras. Poderia deixar a resposta em forma de fração? Poderia, claro que sim, né? Era só vir aqui e ir simplificando. Dava para cortar um zero, depois tentar simplificar aí, certo? Só aqui a gente tem a multiplicação também de dois números racionais, um positivo e um negativo. Então, de cara, a gente já sabe que o resultado dessa conta vai ser um número negativo, né? Por quê? Positivo vezes negativo dá negativo. Então, eu já sei que o resultado vai ser negativo. Bom, multiplicar em forma de fração é fácil, porque eu faço o de cima vezes o de cima. Então, ó, 3 vezes 21 dá 63. E faço o de baixo vezes o de baixo. 7 vezes o 8 dá 56. Tá? Então é assim, simples, assim que a gente faz. Se der para eu simplificar a fração, muito que bem. Então eu continuo e vou fazer a simplificação. O 63 e o 56, eles estão na tabuada do 7. Então, se eu dividir 63 por 7 e 56 pelo 7, eu vou encontrar uma fração equivalente. 63 dividido por 7 dá 9 e 56 dividido por 7 dá 8. Então deu 9 oitavos. E eu esqueci do que aqui, gente? Eu esqueci do sinal de menos, né? Então dá 9 oitavos negativo. Ok? Fácil, né? Vamos lá para a próxima. Pessoal, olha esse exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho dois números racionais, só que cada um está de um formato diferente. Esse está na forma decimal, esse na forma fracionária. Então eu não posso multiplicar dessa maneira, tá? Ou eu transformo esse número racional em fração,
ou eu transformo essa fração em número decimal, ok? Eu prefiro sempre trabalhar em forma de fração, acho que fica mais fácil, ok? Principalmente para multiplicar, né? Então eu vou transformar esse número decimal em forma de fração. Bom, 0,2 a gente sabe que é só copiar o 2, que está aqui, e embaixo dele colocar o 10. Né? Sempre vão ser potências de 10 aqui embaixo. Ou é 10, ou é 100, ou é 1000, ou é 10.000. Depende das casas decimais. Uma casa decimal, 1 zero, fica 10. Duas casas decimais, ficaria 100, 2 zeros, ok? Então transformei ele, ó. Então lembrando que essa fração é negativa, então é menos 2 décimos vezes 2 terços. Bom, agora é só multiplicar, né? Usando a regrinha. O de cima vezes o de cima, 2 vezes 2, 4. De baixo vezes o de baixo. 10 vezes 3, 30. E aí, lembrando de fazer o jogo de sinal, né? Esse número é negativo, esse é positivo. O que dá negativo vezes positivo na multiplicação? Dá positivo, né? Opa, positivo não. Negativo, presta atenção, professor. Presta atenção na lousa, né? Vamos lá. Então, deu negativo aqui, ó. Menos 4/30. Dá para eu simplificar essa fração? Dá, né? O 4 e o 30 são divisíveis por 2. Então, eu posso dividir aqui por 2. Certo? 4 dividido por 2 vai dar 2. Lembrando que é negativo o resultado, né? E 30 dividido pelo 2 dá 15. Tá? Essa fração não simplifica mais, fica dessa maneira. Ok? Alguma dúvida? Teremos a live aí logo mais para a gente tirar essas dúvidas. Vamos lá, só tem mais um exemplo, depois eu deixo a tarefa para vocês. Pessoal, o último exemplo aqui, na verdade, é um exercício da apostila, é o exercício número 9 da página 30. Ele pede para a gente calcular o resultado de 1/2, de 1/3, de 1/4. Quanto que é 1/2, de 1/3, de 1/4? Bom, esse D na matemática, ele tem a função de vezes. Então vai ficar 1/2 vezes 1/3 vezes 1/4. Tá, e agora que você tem 3 frações? Da mesma maneira, não tem problema nenhum. A gente procede como? Faz o de cima vezes o de cima. 1 vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1 de novo. 2 vezes 3 dá 6, e 6 vezes 4 é 24. Tá? Então, 1/2 de 1/3 de 1/4 é igual a 1/24, certo? Aí se tivesse um sinal de menos aí perdido, aí a gente faria jogo de sinal, né? Tipo, se fosse menos meio, e aqui menos 1/4, aqui mais 1/3. Menos com mais dá menos, menos com menos ficaria mais, ok? Aí se aqui fosse positivo, positivo e negativo. Mais com mais dá mais com menos daria menos, tá? Então lembra sempre da regrinha de sinal, no caso das multiplicações. Se os números racionais estiverem em forma de fração, é só fazer o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Se tiver na forma de número decimal, você ignora a vírgula para fazer a conta, né? E depois lá no resultado você acrescenta a quantidade de casas decimais, sempre contando da direita para a esquerda. Certo, gente? Então essa foi a nossa terceira operação matemática envolvendo números racionais, ok? Falta o que ainda? Falta a divisão, falta a potência, raiz, certo? Então aguarde aí as próximas aulas que a gente dará continuidade. Não deixem de fazer a tarefa que vai ficar no final do vídeo. Um grande abraço aí.